Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Agora a gente vai falar do nosso quinto tipo de pronome, os pronomes de tratamento. A matéria realmente é uma matéria extensa, né? Tem várias tipologias de pronomes e todas elas aparecem nas provas. Então não adianta querer escolher um para estudar, não. Tem que saber tudo aqui, meu filho. Vamos embora, então. Pronomes de tratamento. Galera, como o próprio nome já sugere, pronomes de tratamento são pronomes utilizados para tratar com pessoas em determinadas situações, em situações específicas, né? Então, às vezes, você está diante de uma pessoa que tem um cargo político, uma pessoa que tem um cargo da realeza, né? Então, determinadas situações pedem um tratamento específico. Por essa razão, existem os pronomes de tratamento. Quando você está diante de um príncipe, por exemplo, você deve chamá-lo de Vossa Alteza. Diante de um rei, você deve chamá-lo de Vossa Majestade. Ok? Agora, o que cai nas provas de concurso não é você saber qual é o pronome de tratamento adequado para qual tipo de autoridade. Não, isso para a sua felicidade, principalmente, não é assim que aparece. Porque imagina você, a essa altura do campeonato, tendo que decorar uma tabela com os pronomes de tratamento e as situações específicas. Para a sua sorte, não é assim que isso vai aparecer. Como é que isso aparece então, Rafaela? Vamos lá. O que é cobrado nas provas de concurso público a respeito dos pronomes de tratamento é em relação à concordância desses pronomes de tratamento. É em relação ao comportamento gramatical destes pronomes de tratamento. Então, eu vou aqui apenas apontar alguns pronomes para vocês, só para vocês não ficarem sem nenhuma noção. Veja bem, Vossa Alteza, utilizado para príncipes e princesas. Vossa Eminência, utilizado para cardeais e papas. Vossa Excelência, utilizado para autoridades que têm um alto cargo público. Vossa Excelência. Por exemplo, o presidente da República. Por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, para autoridades, e isso vale para a redação oficial, se de repente for cair no seu concurso. Para autoridades que ocupam esses cargos elevados do governo, você usa o pronome de tratamento Vossa Excelência. Vossa Majestade é utilizado para reis e rainhas. Vossa Senhoria é utilizado para cargos abaixo desses altos cargos, para os quais você usa o Vossa Excelência, tá? Então, ao não usar o Vossa Excelência, você vai usar para o resto, né? Vossa Senhoria. São cargos mais baixo aí, mais abaixo nessa hierarquia, beleza? E um pronome de tratamento que, obviamente, você tem que saber que é pronome de tratamento, que é o tal do você, né? Você é um pronome de tratamento. É claro que aqui, esse é um pronome de tratamento peculiar. Qual é a situação do você? Se, por um lado, estes pronomes de tratamento aqui são utilizados para situações específicas, peculiares, muito particulares, né, meio chiquezinhas assim, o você é um pronome de tratamento que vai englobar a situação da informalidade, a situação da coloquialidade. No nosso dia a dia, de maneira muito informal, nós chamamos as pessoas, nós lidamos com as pessoas, nós tratamos as pessoas usando este pronome de tratamento você. É claro que se exige-se um pouco mais de respeito ou um pouco mais de distância, aí no lugar do você, o que a gente usa? O senhor e a senhora. Mas todos esses, você, senhor, senhora, senhorita, madame, dona, todos estes são pronomes de tratamento. Vale a pena você complementar o seu material. Depois do você, escreva senhor, senhora, senhorita, madame e dona. Estes também são pronomes de tratamento. Beleza, galera? Mas como eu falei para vocês, em realidade, o que cai nas provas de concurso não é você saber o uso adequado. O cara não vai te contar uma historinha em que você está conversando com o príncipe e aí vai te perguntar, o pronome de tratamento adequado é Vossa Alteza. Não é assim que vai cair. O que vai cair no concurso público está aqui, ó, daqui para baixo. Atenção para essa diferença. Aqui nós temos que comparar essas 4 sentenças. Primeiramente, Vossa Alteza está cansada. Observem que esse adjetivo aqui está no feminino. E Sua Alteza está cansada. Observem que esse adjetivo também está no feminino e que a mudança que ocorreu nestas frases, ela está aqui, ó, no uso do pronome possessivo vossa e no uso do pronome possessivo sua. Então, qual é a diferença de Vossa Alteza para Sua Alteza? E a segunda questão de concurso que aparece é essa aqui.
Vossa Alteza está cansada e Vossa Alteza está cansado. Por que que em uma sentença o cansada aparece no feminino e em outra sentença o cansado aparece no masculino? Então, são esses aspectos aqui da concordância nominal que caem nas provas de concurso. Para isso, nós vamos lá para o nosso quadro branco para eu mostrar para vocês com bastantes detalhes como é que essas comparações devem ser feitas. Tudo bem, galerinha? Vamos para o nosso quadro, então, para eu mostrar isso para vocês. Então, galera, olha só, agora aqui no quadro a gente vai comparar aquelas frases, né? A primeira comparação que eu quero fazer está aqui, ó. Vossa Alteza está cansada e Sua Alteza está cansada. Qual é a diferença entre essas duas frases, pessoal? A diferença está aqui, ó, no uso do pronome possessivo. Os pronomes de tratamento, eles são formados com o uso do pronome possessivo junto. Então, né, Vossa Alteza, você vê que você tem o pronome possessivo vossa aí, junto com a palavra alteza. Vossa Majestade, você tem o pronome possessivo vossa, junto com a palavra majestade. Então, se eu posso utilizar o Vossa Alteza e o Sua Alteza, qual é a diferença? Para isso, galera, eu vou precisar que você se recorde daquelas informações acerca, sabe do quê? Daquelas informações acerca dos pronomes possessivos. Recorde-se você que o pronome possessivo vossa é um pronome que marca gramaticalmente qual pessoa? A primeira, a segunda ou a terceira? Galera, o pronome vossa é um pronome da segunda pessoa do discurso. É um pronome da segunda pessoa do discurso. O pronome sua é um pronome da terceira pessoa do discurso. Isso aqui a gente viu lá na parte de pronomes possessivos. Terceira pessoa do discurso. Ocorre que, ao utilizar-me do vossa ou do sua, eu tenho uma diferença semântica importantíssima. No comecinho do nosso módulo de pronomes, eu falei para vocês, galera, discurso é toda e qualquer comunicação. E quando eu falo em discurso, eu estou falando, então, na presença de três pessoas. Quem emite a mensagem, que é o emissor. Este é a primeira pessoa. Quem recebe a mensagem, que é o receptor, é a segunda pessoa. E a própria mensagem, que é a terceira pessoa. Então, a primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa com quem se fala, e a terceira pessoa do que se fala. Olha para cá. Vossa Alteza, o pronome vossa, ele é marca da segunda pessoa do discurso. Quem é a segunda pessoa do discurso? A segunda pessoa do discurso é com quem se fala. Isso significa dizer que se eu estou me utilizando do pronome possessivo vossa, aqui nesse pronome de tratamento, Vossa Alteza, significa então que este pronome aqui, ao ser essa marca da segunda pessoa do discurso, é uma marca de interlocução. Rafaela, o que é interlocução? Interlocução significa falar com alguém. Portanto, se eu estou utilizando um pronome da segunda pessoa do discurso, significa que eu estou falando com este príncipe ou com esta princesa. Eu estou falando com ele. Por quê? Porque eu tenho uma marca gramatical da segunda pessoa do discurso. E a segunda pessoa do discurso é com quem se fala. Então, nessa sentença aqui, pessoal, Vossa Alteza está cansada, eu entendo que eu estou falando com a pessoa. Eu estou falando com o príncipe, eu estou falando com a princesa. Isto por quê? Porque eu tenho a marca da segunda pessoa do discurso. Então, nessa situação, eu estou falando com a pessoa. Nessa situação, eu estou falando com a pessoa. Agora, aqui embaixo, Sua Alteza está cansada. Olha o pronome possessivo que formou o pronome de tratamento. Agora é um pronome possessivo que é marca gramatical da terceira pessoa do discurso.
Quem é a terceira pessoa do discurso? É o assunto. A terceira pessoa do discurso é daquilo que se fala, é a mensagem, é do que se fala. Então, se eu estou diante dessa sentença, Sua Alteza está cansada, eu não estou falando com a pessoa, eu estou falando da pessoa. Uma situação completamente diferente, né? Sua Alteza está cansada. Aqui eu estou falando da pessoa e não com a pessoa. Então, senhores, falar com a pessoa é uma marca de interlocução. Falar da pessoa não é uma marca de interlocução. Beleza? Falando com a pessoa. Interlocução. Falar da pessoa não é interlocução. Joia? Vamos então agora comparar estas outras duas sentenças. Vem comigo aqui para esse lado do quadro. Vossa Alteza está cansada e Vossa Alteza está cansado. Aqui, a nossa diferença diz respeito ao gênero, né? Então, na primeira sentença, eu tenho a palavra cansada no feminino. Isso aqui está claro. Adjetivo no feminino. Na segunda sentença, o adjetivo está no masculino. Na segunda sentença, o adjetivo está no masculino. Agora, galera, observem. Os pronomes de tratamento, eles são palavras originalmente femininas. Né? O pronome de tratamento ele é formado com o auxílio de um pronome possessivo no feminino. A gente não tem o vosso Alteza. É sempre Vossa Alteza. Para homens e para mulheres. Seja príncipe, seja princesa, o pronome de tratamento vai ser sempre Vossa Alteza. Mas então vamos imaginar. Se eu estou falando com o príncipe William, ele é príncipe, beleza? Joia. Aliás, que príncipe, né, galera? Se bem que agora tá carequinha, tá meio caído. Mas vamos lá. Nada contra os carecas. Você que tá me assistindo, de repente tem pouco cabelinho, não tem problema não. Diz a frase que é dos carecas que elas gostam mais, né? Mas vamos lá, brincadeiras à parte, vamos imaginar aqui o príncipe William, tá? Tudo aquilo de bom lá. Ele é príncipe, então o pronome de tratamento que eu uso para me referir a ele é Vossa Alteza. Mas ele é homem. E aí como é que fica isso? Vossa Alteza é uma palavra do feminino, no feminino, é uma palavra feminina, mas eu estou me referindo a um príncipe, que é do sexo masculino. Aí o que acontece? Aí eu posso jogar o meu adjetivo para o masculino, como eu fiz aqui embaixo. Vossa Alteza está cansado. Aqui eu estou falando com um príncipe. Vossa Alteza está cansada. Aqui eu estou falando com uma princesa. Essa é a diferença. Se eu quiser deixar bem claro que eu estou falando com um príncipe, se eu quiser deixar isso bem claro, o que eu posso fazer? Eu posso jogar o adjetivo para o masculino. Aí você deve estar se perguntando, mas Rafaela, como é que fica a questão da concordância nominal? O que é a concordância nominal? Ora, eu tenho uma palavra no masculino e a palavra que deveria concordar com ela aparece, eu tenho uma palavra no feminino e a palavra que deveria concordar com ela aparece no masculino? Como é que é isso? Não há uma concordância. Há uma concordância sim, mas agora eu vou te apresentar duas concordâncias que existem na língua portuguesa. Uma delas é a concordância gramatical e a outra, galera, é a chamada concordância ideológica. Então, vem comigo aqui na tela, na lousa, olha só. Aqui, Vossa Alteza é uma palavra, é um pronome feminino. E o adjetivo também é feminino. Portanto, este é um exemplo de concordância. Este é um exemplo de concordância nominal, concordância feita entre estes nomes. Concordância essa que é chamada de concordância gramatical. Concordância gramatical, ou seja, você tem gramaticalmente duas palavras no feminino e essas palavras estão concordando entre si.
Aqui, no exemplo de baixo, fica claríssimo que o meu pronome de tratamento, ele é naturalmente um pronome feminino. Só que aqui eu tenho um adjetivo no masculino. Então, percebam, houve concordância gramatical? Não houve concordância gramatical. Mas houve uma espécie peculiar de concordância, que é a chamada concordância ideológica. Anote isso no seu material. Aqui nós temos um exemplo de concordância ideológica. O que é isso, galera? É concordar com a ideia, pessoal. Aqui eu não estou concordando com a palavra, eu estou concordando com a ideia. Eu concordo com a ideia de ser um príncipe, não me importa a palavra. Mas, Rafaela, existe a tal da concordância ideológica em língua portuguesa? Existe. E essa concordância ideológica em língua portuguesa, ela recebe um nome muito especial, que de repente, se você tiver em dúvida aí em relação a nomes para os seus filhos, fica a dica. Aqui, ó, silepse. Olha que chiquetérrimo. Silepse. O que é silepse, gente? É a concordância ideológica. Silepse é o nome de uma concordância ideológica. Beleza? Nesse caso, eu concordei a palavra com a ideia de masculino. Então, essa silepse é uma silepse de gênero. Joia? Esta é uma silepse de gênero. Por que de gênero? Ora, gênero não é masculino e feminino? Sim. A concordância das ideias aqui não foi uma concordância das ideias em relação ao gênero? Sim, também. Então, essa silepse é uma silepse de gênero. Nós vamos abrir um parênteses e vamos apresentar para vocês as outras duas silepses. Então, você tem silepse de gênero, você tem silepse de número e você tem silepse de pessoa. Vamos colocar um exemplo, então, das outras duas para vocês terem esse material completo. Por enquanto, galera, dá uma olhada aí na sua tela, acompanhe, que aqui no quadro branco nós fizemos exatamente a análise daquelas 4 sentenças ali do seu slide para que você tenha a informação comparada. Então, aqui foi o raciocínio comparativo naquelas 4 frases que fazem parte do seu material de apoio, que eu tenho certeza que está aí do seu ladinho, porque isso já foi orientado a você. Né, querido e querida? Então, vamos lá. Silepse de gênero. Vamos para esse lado aqui do quadro, que agora eu vou te mostrar as outras 2 situações em que podem ocorrer silepse. Silepse de gênero, você já viu o que é. Então, na língua portuguesa, há 3 tipos de silepses. O que é silepse, Rafaela? Silepse é uma concordância. É uma concordância que se dá no campo das... É uma concordância que se dá no campo das ideias. Agora já sem acento conforme a nova ortografia, né? É uma concordância que se dá no campo das ideias e não no campo gramatical. Então, não é uma concordância gramatical, é uma concordância ideológica. Beleza? É uma concordância ideológica. É uma concordância ideológica. Como eu falei para vocês, existem 3 tipos de silepse. Silepse de gênero, já coloquei o exemplo, não vou repetir. Silepse de número e silepse de grau. Silepse de pessoa. Tem nada de grau não, viajei na maionese. Silepse de pessoa. Olha só, silepse de gênero é você ter uma palavra no feminino ou no masculino e concordar com a ideia oposta.
Então, se a palavra está no feminino, você concorda com a ideia do masculino ou vice-versa. Se você tem uma palavra no masculino, você vai concordar com a ideia do feminino. Como aconteceu no nosso exemplo do Vossa Alteza, uma palavra no feminino. Está cansado. O adjetivo está concordando com a ideia do gênero masculino. Aqui na silepse de número, nós vamos trabalhar então com a presença do singular e do plural. Singular e plural. E aqui na silepse de pessoa, nós vamos misturar as pessoas do discurso. Então, você vai ter, por exemplo, a primeira pessoa. E aqui você vai ter a terceira pessoa. Por exemplo, tá? Aqui há uma mistura de pessoas, aqui há uma mistura de singular e plural, e aqui há uma mistura de gênero, feminino e masculino. Vamos então a exemplos, para que isso fique bem claro para vocês. Olha só. Silepse de pessoa. Os brasileiros somos generosos. Os brasileiros somos generosos. Galera, vamos lá. Essa palavrinha, esse conjunto aqui, ó, os brasileiros, ele se refere a qual pessoa? Os brasileiros são eles. Então, aqui, essa sentença representa a terceira pessoa do plural. Agora, já com o verbo somos, esse verbo somos aqui, ele está conjugado representando a primeira pessoa do plural, nós. Então, olha aqui, galera, essa é uma silepse de pessoa. O verbo não concorda com o sujeito. Parece até que eu estou ferindo a regra básica da concordância verbal. Porque a regra número 1, a regra geral da concordância verbal é o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Aqui ele até está concordando em número. Os dois estão no plural. Mas ele não está concordando em pessoa. Qual é o nome disso? Silepse de pessoa. Os brasileiros representam a terceira pessoa do plural. E somos representa a primeira pessoa do plural. Joia, galera? Então, esse é um exemplo de silepse de pessoa. E agora, um exemplo de silepse de número. Lembra daquela música? Inútil. A gente somos inúteis, né? Eu não sei se a gente somos inútil ou a gente somos inúteis. Acho que a gente somos inúteis, tá? Então, olha só. Aqui, galera, olha o que eu tenho. A gente, essa é uma expressão que gramaticalmente representa o singular. Essa é uma expressão que gramaticalmente representa o singular. Agora, dá uma olhadinha para essa expressão, somos. Tá claro que isso aqui é plural, né, gente? Professor, você está me dizendo, então, que aquela música, a gente somos inúteis, ou a gente somos inúteis, eu não sei, me perdoem aqui, que aqui eu não lembro se é no singular ou no plural, mas não importa, o que interessa pra gente é isso aqui. Professor, você está me dizendo que aquela música, então, ela está correta? Gente, tá. A silepse, me dói falar isso, mas fazer o quê? A silepse é um mecanismo gramatical que existe, uai. O que eu vou fazer? A pessoa pode sim colocar uma sentença gramatical no singular e a outra no plural, concordando com a ideia. Qual é a ideia, professora? Aqui a ideia é o seguinte, nós fazemos parte. Quando a gente usa a expressão a gente, ela é sinônimo de nós. Só que a gente é uma expressão do singular. Nós é uma expressão do plural. Mas o agente, ele indica a ideia de plural. Então, o verbo, ele está concordando com essa gramática? Não. O verbo está concordando com a ideia de plural. Esta é, portanto, uma concordância ideológica. Silepse de número. A mesma coisa aqui. Os brasileiros, terceira pessoa. Só que os brasileiros, se sou eu quem estou escrevendo isso aqui, eu me incluo nos brasileiros. Eu faço parte dos brasileiros. Então, o verbo somos, ele concorda com a ideia de que eu faço parte dos brasileiros. Eu estou dentro da meiuca lá. Então, eu formo o nós.
da situação. Então, esse verbo aqui concorda com a ideia de pessoa, ideia da primeira pessoa do plural. Portanto, senhoras e senhores, fica aqui já a explicação do que vem a ser silépsia, um mecanismo de concordância ideológica presente na língua portuguesa. Esta concordância ideológica, ela pode se dar na concordância de gênero, na concordância de número ou ainda na concordância de pessoa. Com esse quadro bonito e colorido, nós finalizamos o nosso bloquinho, aguardando você para falar dos pronomes demonstrativos, bloco imperdível, daqui a pouquinho, em pouquíssimos instantes. Um forte abraço e até já!